Números capítulo 6. Deixa aberto e nós já vamos aí. Nós vamos hoje destrinchar para vocês aqui 7 erros que o cristão ou suposto cristão comete, que sem perceber, ele está com esses erros mergulhando de cabeça num comodismo espiritual. E o comodismo espiritual leva a pessoa a um fracasso espiritual também. Um fracasso espiritual. E eu quero já mostrar, já direto, sem muitos rodeios, quais são esses 7 pontos. O primeiro, coloca lá no telão, por gentileza. O primeiro dos 7, sensação do quê? De bem-estar. Olha lá. Ele leva ao abandono ou redução das práticas da fé. Sabe que a pessoa, quando ela tem essa sensação de bem-estar, ela vai achando que tudo já é desnecessário. Ler a Bíblia não é mais necessário. Por quê? Porque eu estou na igreja, está tudo certo. Evangelizar já não é mais necessário. Não é necessário. Tudo é perda de tempo, tudo não... Enfim, eu já estou bem, né? Já estou legal. Essa é a sensação que muitos oficiais da obra de Deus, quando dão as costas para as coisas de Deus, eles têm uma sensação de bem-estar, ou uma suposta sensação. Segundo ponto, não ora mais. Isso daqui mostra de uma maneira muito escrachada, muito assim clara, que o comodismo já abraçou a pessoa, já não ora mais. A oração é o elo que te liga a Deus. A oração é quando você fala com Deus. E quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Sem a oração não há diálogo com Deus. Não tem conversa, não tem proximidade com Deus. Não, mas eu oro do meu jeito, Deus me entende. Não, Deus ele entende quando você faz do jeito que Ele deixou. Ele deixou no manual da vida a instrução da oração. A oração faz parte da vida, ou tem que fazer parte da vida de um cristão. Terceiro ponto, leitura da Bíblia é rara, rasa e o que mais? E rápida demais. É claro que eu não vou expor ninguém aqui, mas quantas pessoas aqui que há muito tempo você não sabe o que é pegar a Bíblia e ler? Meditar na palavra de Deus. Às vezes a gente atende as pessoas aqui, a gente pergunta assim, vem cá, você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li. Olha, mas você chegou o quê? Esse mês na igreja? Há 3 meses, 4 meses? Não, pastor, eu estou na igreja há 20 anos, 25 anos, há 15 anos, 10 anos. Mas você nunca leu a Bíblia toda? Nunca li. Se a pessoa faz tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para a leitura da Bíblia. Talvez você, cadê o marca-texto? Está aí o marca-página? Talvez nós demos o marca-página da Bíblia na virada do ano, você pegou. E literalmente falando, ele está marcando a página aí, e só isso e nada mais. Né? O marca-página aqui, obrigado. Às vezes ele está marcando a página da sua Bíblia, e só isso e nada mais. Estão aqui as referências, né, para os 40 primeiros dias do ano, que nós vamos terminar amanhã. Né? Todo dia tem uma referência bíblica que foi dada a orientação, e você não leu nenhuma. Porque é falta de interesse pela palavra que mostra o esfriamento, o comodismo espiritual. E há quem vai ler de uma maneira rasa um versículo, uma caixinha de promessa, vou ler a Bíblia hoje, aí tira lá da caixinha de promessa, lê lá um versículo, já li a Bíblia hoje. Você não leu a Bíblia hoje. Você está se enganando com isso. Que a meditação na Bíblia é, pastor, mas tem um método, tem alguma maneira? Olha, eu penso que a Bíblia é um livro, porém é um livro sagrado. Quem já leu qualquer livro, tira a Bíblia agora, estou falando de qualquer outro livro, na faculdade, na escola, sei lá, no curso que você fez, você já teve que ler um livro inteiro. Levanta a mão aí, quem já leu? Como que você leu aquele livro? Como que você leu o livro? Presta sua Bíblia aqui para mim, por favor. Você lê o livro assim lá da escola, da faculdade, do seu trabalho assim, por exemplo. Deixa eu ler o livro da minha faculdade hoje. Vou ler aqui hoje. Você leu aqui. Você leu uma partezinha aqui. Aí no outro dia você quer saber, agora eu vou lá no começo do livro aqui da faculdade. Aqui você vai lá na primeira página, você lê umas 2, 3 linhas lá. Bom, já li o livro hoje. Aí no outro dia você vai lá, ou pula um dia, pula uma semana. Você vai lá no final do livro, você lê lá umas 4, 5 linhas. É assim que você leu o seu livro? Como é que você leu o seu livro? Eu não estou falando a Bíblia, não estou falando qualquer outro livro. Como é que você leu? Você começou aonde? No começo e foi até o final. A Bíblia também é um livro, porém é um livro sagrado. Pastor, eu quero estudar a Bíblia, Sim,
Isso é ótimo, mas leia a Bíblia toda. Quando você lê a Bíblia toda, você fica apaixonado pela Bíblia. Você começa a entender os lugares, as datas, os períodos, qual profeta vem antes de qual. Você aprende, sabe, pelo menos o esqueleto da Bíblia, você já deixa cimentado na sua mente. Compreende, sim ou não? Eu sugiro, se você quiser até o final do ano ler a Bíblia toda, obrigado, leia pelo menos de 6 a 10 capítulos todo dia. De 6 a 10 capítulos, passa rápido, você vai se apaixonando cada vez mais pelas Escrituras. Chegar lá no final do ano, você vai respirar fundo, poxa, eu já li a Bíblia toda. Aí não é uma leitura rasa, correndo com pressa, você estará aprendendo das coisas de Deus. Amém? Outro ponto ali, o quarto ponto que mostra o comodismo espiritual. Frequência à igreja se torna infrequente, e o que mais? Esporádica. Não preciso ir na igreja para buscar Deus, poxa. Mas quando eu leio lá sobre Jesus, a Bíblia fala que Jesus e os discípulos, eles iam ao templo todos os dias. Eu preciso vir na igreja todos os dias, pastor? Não, se você vier todo dia que eu toco, você na igreja, não precisa ficar aqui todo dia. Você não é pastor? Pastores somos nós aqui. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, não ter disposição de vir à casa de Deus. A casa de Deus. Então a ausência de estar no templo mostra um comodismo espiritual. E o quinto ponto, justifica suas falhas e omissões com o tão famoso Deus sabe. Não é bem assim, quer dizer, tudo se tem uma desculpa. Não, Deus sabe. Não, eu minto lá no meu trabalho, porque Deus sabe, se eu não mentir, eu não ganho minha comissão. Não, Deus sabe, né? Eu estou noivo aqui, estou quase me casando, então ir para a cama agora, Deus sabe que eu vou me casar mesmo. Sempre vai tendo desculpa para suas coisas erradas. É um comodismo espiritual, né? O sexto, está lá, passa a fazer concessões às próprias vontades, não obedecendo mais a Deus com temor, nem levando a sério as coisas de Deus. Concessões é da legalidade, é da liberdade. Não, eu estou na igreja fisicamente aqui, Deus já sabe que eu sou dele, então não preciso, né, se eu tiver alguma coisa por fora, se eu falar meu palavrãozinho, se eu fumar um pouquinho de vez em quando, beber, se eu dar uma olhadinha para outra mulher, ver uma pornografiazinha, é coisa de leve, Deus me entende. Vai dando concessões, aquilo que não agrada a Deus. A pessoa vai de mergulho no comodismo espiritual com isso. E o sétimo, abandona os sacrifícios que a fé exige. Ou seja, já não ora mais, já não lê a Bíblia mais, já não jejua mais, já não foge do pecado mais, já não tem vida com Deus. Então a pessoa ela mergulha assim, sabe, num mergulho profundo no comodismo espiritual. E na cabeça dela está tudo certo. Mas por que está tudo certo? Não, eu venho na igreja de vez em quando, está tudo certo. Não está nada certo. As coisas com Deus nós precisamos melhorar sempre. Sempre estarmos melhores e não piores. Sempre ir adiante e nunca para trás. Quanto tempo você tem na igreja? Por exemplo, quem tem mais de 20 anos de igreja aí? Levanta a mão. Mais de 20 anos, pastor, eu venho na Universal. Quem tem mais de 10 anos? Pastor, eu tenho mais de 10 anos. Muito bem. Quem tem mais de 5 anos ali? 5 anos mais ou menos. Quem está menos de 5 anos na igreja? Levanta a mão aí. Menos de 5 anos. E vocês não chegaram e nem estão aí, pessoal? Vocês estão aqui pelo menos? Ué, todo mundo tem um período aí, né? Ou está chegando agora ou tem um bom tempo. Agora, desde quando você chegou, a pergunta que eu faço é, será que você melhorou de lá para cá ou você piorou? Você pisou no acelerador ou você pisou no freio e puxou o freio de mão? Quem tem sido você nesses 20 anos? Nesses 15, nesses 10, nesses 5 anos? Você está melhorando ou piorando? Se a resposta, se você quiser até se enganar com a resposta, Deus não vai deixar você fugir dela. Porque se você não está melhorando, se você está regredindo, se você não mergulhou ainda, você está mergulhando no comodismo espiritual. Eu quero falar aqui, antes de nós terminarmos, sobre Sansão. Sansão era um homem de Deus, sim ou não? Enquanto ele acertava com Deus, ele era de Deus. Ele tinha um voto com Deus. Ele tinha temor a Deus, ele tinha vida com Deus. Ele tinha respeito com as coisas de Deus. Mas isso, com o passar dos anos, foi perdendo a intensidade. Deixa eu perguntar para vocês, qual que era o voto de Sansão mesmo? Vocês se lembram? Qual o nome do voto de Sansão? Era o voto de Nazireu. E o que ele não podia fazer nesse voto? Oi? Essa é a resposta que eu esperaria de você mesmo. Cortar o cabelo, mas não é só isso.
O voto de Nazireu não era só isso. O voto de Nazireu significa o seguinte, número 6, vamos lá. Diz assim, acompanha aí por gentileza, Números capítulo 6. Olha o que consistiam as regras do voto de Nazireu. Diz lá, e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, olha só, se separar do que aí? Olha lá, de vinho e de bebida forte se apartará. Então era a primeira regra do voto de Nazireu, era não beber. Bebida forte não podia entrar dentro de um homem e de uma mulher que tinha voto com Deus, aliança com Deus. Que coisa extraordinária, né? Olha lá. Vamos agora no verso 5. Olha lá a segunda parte do voto de Nazireu. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Então era a segunda parte, não era só isso. Era a segunda parte do voto, era não passar navalha, não cortar o cabelo, até que se cumpra os seus dias, que se separará o Senhor, santo será deixado crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Olha só o versículo 6 agora. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do que aí, gente? Do corpo de um morto. Então veja que aqui são 3 regras pontuadas por Deus para quem quisesse fazer um voto de Nazireu, o nazireado com Deus, né? Primeiro ponto, não podia beber bebida forte. Segundo ponto, não podia cortar o cabelo. E o terceiro ponto, não podia tocar no corpo morto, seja lá de quem fosse, animal, pessoas, ele não podia tocar no corpo morto. Compreenderam até aí? E as pessoas, quando se fala de Sansão, só lembram da história na superfície. Não, tinha que cortar o cabelo, não podia cortar. Não, ele não podia, mas era um ponto de vários. E com o passar dos anos, Sansão foi quebrando o seu voto, ou seja, ele foi se acomodando espiritualmente, pouco a pouco. Pouco a pouco. Olha o que diz aqui o texto sagrado, se você quiser abrir a Bíblia aí, fica à vontade. Lá em Juízes 14:10. Juízes 14:10 diz assim. Coloca aí no telão, pastor, olha lá. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam a fazer. Costume era, esses banquetes, era encher o bucho de comida, e o que mais? E Sansão estava lá promovendo esse banquete. Ali ele desonrou a Deus, ali ele já errou, ali ele já falhou, mas tudo bem, um tropeçozinho, quem é que nunca erra? Aí vem as desculpas, como nós falamos agora há pouco. Tudo bem, eu sou homem, a carne é fraca, tá bom, foi lá. E quando ele viu que não aconteceu nada, ele não morreu, né? Então errei, deixa para lá, né? Passou um pano sobre o seu erro. Mais adiante, lá no livro de Juízes, olha só, você quiser abrir aí, Juízes 14, no verso 8 e 9, diz assim, coloca lá, pastor. Juízes 14, verso 8 e 9. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do... O leão, como é que ele estava? Estava morto. Lembra que Sansão foi lá e matou o leão na ida? Na volta ele passou lá, o corpo do leão estava lá morto, o cadáver lá do leão. Ele foi lá e tinha mel lá, ele pegou, abriu lá, tocou no corpo morto. Por isso que ele não falou para os pais dele. Por causa do voto. Mais uma vez ele foi lá e quebrou o voto dele sorrateiramente. Já deu mais uma mergulhadinha naquilo que era errado. Tinha-se um voto com Deus. Voto não se quebra. Voto não se quebra, meu Deus do céu. E ele quebrou mais uma vez. Foi lá e tocou no corpo morto. Claro, aí ele olhou, né? Não aconteceu nada, deixa eu ver, não perdi um braço, não perdi uma perna, eu não estou com câncer, né? Não surgiu nada. Então acho que Deus nem viu o meu erro, né? Deixa para lá que Deus nem viu. Deus tinha visto ou não tinha, gente? Ele não tinha falado nada para sua mãe e para o seu pai, mas Deus estava vendo.
Paulatinamente ele desagradando a Deus, paulatinamente. E o terceiro ponto, vamos lá. Juízes 16, no verso 17. Coloca lá no telão, por favor. Juízes 16, verso 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, falou para a mulher, para Dalila: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já se descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram, e a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo, da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Mas na realidade, a força de Deus já estava saindo de Sansão há muito tempo. Há muito tempo. Obreiros, vocês estão me ouvindo, obreiros e obreiras? O voto com Deus vai sendo quebrado assim aos poucos, ó. Vai sendo quebrado aos poucos. Aquele juramento que chega: ó Deus, conta comigo, usa a minha vida, usa aí. Ih, já não evangeliza mais, já não ganha alma mais, já não... Tivemos a vigília lá para todos os obreiros irem. Será que você estava lá, obreiro, se derramando para Deus? Evangelistas, vocês dos grupos. E você já fez tanto voto com Deus. O voto do seu casamento. Antes de você ter se casado com a tua esposa, com o seu marido, você se casou com quem primeiro? Não foi com Deus? Vai se quebrando aos poucos. Já não tem mais um carinho. Mas está tudo bem, estamos juntos ainda, estamos pagando conta, estamos vivendo juntos. Aí já não há mais um abraço, já não há mais um carinho, já não há mais respeito. Quando vai ver... Aí só falta rapar a cabeça, ou seja, passar na navalha, ir lá e se divorciar. Então você vê que o voto com Deus foi se quebrando aos poucos. O comodismo espiritual foi abraçando Sansão aos poucos. Foi esfriando ele aos poucos. E o tempo de igreja, o tempo do voto que ele tinha com Deus e o tempo nosso de igreja não salva a gente. Não salva você. O seu conhecimento não vai salvar você. O que salva é a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus. É você fortalecendo o seu voto a cada dia. É você se fortalecendo a cada dia. Você se iluminando com a palavra a cada dia. Estando aos pés de Jesus a cada dia. Talvez foi uma guerra para você vir hoje na igreja. Eu não sei aí, talvez você está até dormindo aí. Você dá uns relances na reunião, você volta e some, volta e some. Mas no início talvez você não dormia. No início você ficava atento, se anotava. Mas vai passando o tempo, e aquele voto com Deus que era tão bonito, era tão carinhoso, vai se quebrando. Vai se quebrando. Toma ali um negocinho ali, pega o melzinho no corpo do morto ali, vai lá, corta uma trança ali, corta outra ali, quando vai ver, a presença de Deus saiu dele, retirou-se dele a sua força. Não deixa a força que é o Espírito Santo se perder de você, não. Não deixa Satanás ir quebrando o seu voto aos poucos, não. Você que está voltando hoje para a igreja, talvez estava afastado dos caminhos de Deus há muito tempo. O que aconteceu, hein? Quando que foram cortadas as suas tranças, hein? Quando você tocou no corpo morto, hein? Quando que você fez o banquete para você, hein? Onde você caiu? Mas a força de Deus pode voltar para você nesta manhã. A salvação de Deus, a vida com Deus pode abraçar você de novo. É só você querer, é só você desejar. Porque o que tem acontecido nos últimos dias, infelizmente, é esse esfriamento, esse comodismo espiritual. Não deixe isso acontecer com você, não. Aproveita essa busca aqui para você se derramar. Nós vamos servir a Santa Ceia. Para quem é a Santa Ceia, pastor? Para quem quer com Deus. Santa Ceia não é comes e bebes na igreja, não. É momento de intimidade. Daqui a pouco, no domingo, você vai sentar à mesa com a sua família. Quem é que senta à mesa com você? Não é qualquer pessoa. São os íntimos. A Santa Ceia na igreja, para quem é? Para quem é íntimo de Deus. E para quem quer se tornar, né? Pastor, um dia eu tive muita intimidade com Deus, hoje eu não tenho mais. Então volta. Volta. Hoje talvez você tenha muito conhecimento bíblico, mas você não tem nada de Deus. Aí você falou para a tua esposa: eu vou lá hoje lá, não guarda essa turma aí não, eu vou lá. Você é cheio de conhecimento da Bíblia. Aí você questiona a tua esposa, ou questiona o seu marido. Você é um fariseuzão ali, nato, carimbado. Você conhece muito de Deus, mas não tem Deus. Você conhece o livro, mas não conhece o autor.
Você conhece o dono da obra, você conhece a obra, mas não conhece o dono da obra. Jesus quer se apresentar para você hoje. E se um dia você teve vida com Ele, como Sansão teve e você perdeu, volte a ter agora. Não importa se você sentou no banquete onde não era para você sentar, não importa se você tocou no corpo morto, no pecado aí fora, não importa se rasparam a sua cabeça, cortaram de você muitas coisas que você fazia para Deus. Vamos voltar a fazer tudo para Ele de novo. Amém?